Olá, sejam todos muito bem-vindos ao ao nosso canal Mater Prima, canal este em que falamos sobre a matéria-prima de que é feita a nossa vida. Meus caros, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito. Lembro agora de começo. Às vezes eu me esqueço. Meus queridos, corramos, façamos as nossas pequenas corridas para nos mantermos aí, com uma saúde em dia. E sobre o que será essa nossa corrida de hoje? Eu gostaria de falar sobre os elementos: água, terra, fogo, ar. E não tem uma ordem, quer dizer, adotaremos uma ordem para falarmos deles, tá? Que é a ordem do zodíaco, que o zodíaco nos apresenta. Vejam bem, estamos aqui em corridas falando, começaremos corridas falando de tarô. E me foi solicitado também falar sobre astrologia. Sempre tem aquelas pessoas que estão começando. Eu, mais uma vez, torno a dizer, eu tenho um canal, o Letícia Conde. Eu deixarei os cards aqui em cima, tá? Para quem quiser ir até lá e observar. Eu já fiz corridas a respeito dos elementos no zodíaco. Este canal, o Letícia Conde, é um canal realmente de uma profundidade para aqueles que já estudaram minimamente e querem ir para além das águas rasas deste nosso mar, desta nossa praia. Aqui estamos no raso, no lado mais seguro, no raso. Não há nada de errado nisso, nem de pior, tá? Nem de atraso, nem nada. É apenas uma particularidade diferente para aqueles que não estão acostumados e não podem e não devem ir até o fundo, não é verdade? Porque podem se afogar. E mesmo quem está acostumado com o mar, sempre podemos nos afogar. Então, tenhamos cuidado quando vamos em águas profundas. Em relação aos estudos, nunca sabemos o que encontraremos lá. Não é à toa que a própria água, enquanto elemento, ela tem uma associação muito forte com o nosso inconsciente. Então, observemos os elementos, não é verdade? No zodíaco, para irmos aí imbricando, então, esse estudo de tarô com astrologia, o zodíaco nos apresenta a seguinte configuração. As casas zodiacais, elas começam com fogo, depois passam para a terra, depois para ar e depois para a água. E aí, mais uma vez, outra quaternidade, Outro quaternário de fogo, terra, ar e água. E uma terceira de fogo, terra, ar e água. Eu colocarei aqui ao lado o zodíaco para que vejam, tá? Mas, obviamente, o que eu recomendo? O que eu faço no meu canal Letícia Conde? Eu comprei uma lousa, tá? Porque eu recomendo o seguinte: se vocês querem estudar algo, o estudo, ele só tem uma apreensão quando nós, de fato, nos envolvemos com ele. Eu sei que pensar e meditar já é de muito auxílio. Tem pessoas que, são da oratória, elas são da escuta, elas são do ouvido. Eu sou muito assim. Então, aquilo que eu escuto, eu guardo muito profundamente. Então, em aula, às vezes, eu prefiro ouvir o professor do que ficar escrevendo. Tem pessoas que não, que são da escrita. Tem que escrever para assimilar. Então, vejam o que para vocês funciona, mas eu recomendo que, independentemente de ser uma pessoa da escuta ou não, por exemplo, vocês tenham uma intimidade com o zodíaco, com o tarô, com a ciência, com o estudo que for, tá? Até teológico ou filosófico, enfim, tenham uma intimidade de colocar no papel. Porque quando nós colocamos no papel, nós fazemos o caminho com o nosso corpo. E isso é muito importante. É importante fazer o caminho pela mente também. Mas quando fazemos com o corpo, de alguma forma, isso fica impresso em nós. Então, busquem ter um caderno, folhas, tá? Onde vocês não olhem apenas na tela o raio do zodíaco, mas desenhem. Eu não sei fazer círculo, não importa, faça como te for possível, sabe? Ou compre um compasso, ou pegue algo redondo como instrumento para passar e a caneta ao redor, o lápis, o que seja.
Não importa, dê o seu jeito, tá? Dê seus pulos. Mas ponha no papel. Faça à mão as coisas. Porque assim você toma sobre si, para si, esses conhecimentos, tá? Tem pessoas que são visuais e ver basta para ela gravar. Mas ainda assim, fazendo na mão, né? Fazendo à mão as coisas, a repetição de frase, as contas, isso é científico, que ajuda a aprender a matéria em nós, tá? Aquilo que nós estamos estudando, fazer notas, etc. Então eu conto com, né, a boa vontade de vocês, de que caso queiram estudar de fato, tenham um material de trabalho, tá? Porque o estudo é um trabalho, tá? Então que vocês tenham o material de trabalho de vocês, que é justamente caneta e papel. Tracem o círculo, façam a divisão das casas e escrevam, de fato, na primeira casa, dividam em 12, porque os zodíacos são 12 signos, dividam em 12 e façam a marcação de fogo, terra, ar, água. Fogo, terra, ar, água. Fogo, terra, ar, água. Ok? Depois preencham. Qual é o primeiro signo? A primeira casa, arquetipicamente, é a de Áries. A segunda é a de Touro. A terceira é a de Gêmeos. A quarta é a de Câncer. A quinta é de Leão. A sexta é de Virgem. A sétima é de Libra. A oitava, Escorpião. A nona, Sagitário. A 10ª, Capricórnio. 11ª, Aquário. 12ª, Peixes. O ideal é que vocês tenham isso. Tem coisa que é assim decorado. Eu sou contra a decoreba no sentido e da repetição, mas daquela que é vazia. O decoreba vazio e da repetição vazia. Mas o ideal, gente, com essas ciências, né? Com aquilo que nós queremos dominar, nós devemos dominar de trás para frente e de frente para trás. Se alguém perguntar a roda ao contrário, tem que saber que é Peixes, Aquário, Capricórnio, Sagitário, Escorpião, Libra. Pulei alguém? Não, né? Então, Libra, a gente se confunde também, mas tudo bem. Libra, Virgem, Leão, Câncer, Gêmeos, Touro, Áries. Chegamos. E assim, e eu ainda faço o desenho, né? Eu vou contando aqui os desenhos, as casas. Para mim, essa não é a ordem da mandala, né? Do mandala, em termos de que se eu faço para mim o desenho, ele é ao contrário para vocês. Então, quando nós ainda estamos ensinando algo que os outros estão vendo e estão numa posição diferente, nós devemos ter a capacidade, inclusive, de discernir que esse aqui é o meu braço esquerdo, mas para vocês é o direito. Então, essa é uma referência de direita para vocês. Então, eu preciso ter isso o tempo todo, né, em mente, naturalmente, quando se vai passar algum ensinamento, qualquer coisa, né? Algum conteúdo qualquer, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Então, o domínio das coisas, ele vai nessa mão, de nós sabermos aquilo de frente para trás, verso e inverso, tá? E é claro que é muita informação, é aos poucos que nós vamos guardando tudo isso. E por isso que todos os dias entrar em contato com isso é necessário. Não guardamos os detalhes daquilo que nós não olhamos detalhadamente todos os dias, não é verdade? É por repetição que assimilamos. Falaremos ainda, farei uma corrida, talvez eu devesse fazer antes dessa, inclusive, mas enfim, agora estamos aqui, vou por ordem. Mas uma corrida a respeito dos exercícios ocultos, né? Os exercícios de ouro do ocultismo. Falarei porque, justamente, é necessário conhecê-los para que possamos nos desenvolver na vida minimamente. Mas, enfim, a repetição, eu estou falando disso porque a repetição é um desses exercícios. O exercício de repetição ajuda a justamente desenvolver a habilidade com a matéria química do mundo denso, tá? Então, a repetição que cria hábito ou vício, virtude ou vício. Aquilo que eu tenho o hábito de fazer, e num sentido amplo do hábito, num sentido de que é de repetição, justamente isso ou é vício ou é virtude. E
Eu preciso compreender a repetição para que eu alcance a virtude, portanto. Porque a virtude não é o fazer um ato virtuoso, mas sim eu ter de uma vivência virtuosa. E a vivência virtuosa, ela compreende a repetição daquelas que são chamadas virtudes. Não é uma vez ou outra, é sempre. É uma repetição, que é a boa repetição, assim como o vício também é repetição. É algo que eu repito, mas que me causa males, que me traz prejuízos, a mim e a outros até muitas vezes. Então, precisamos olhar para as nossas repetições e fazer um bom uso delas. E no estudo, a repetição, ela é urgente, tá? Não tem dessa de ser um aluno aplicado ou ser genial sem passar por exercícios que são básicos para o ser humano, como a repetição. Todos repetiram. Até Mozart, Beethoven tocavam repetidamente, né? Estudavam obsessivamente aquilo que faziam. E por isso que é preciso amar o que fazemos, porque senão a repetição nos será algo intolerável, tá? É na repetição que nós vemos realmente se temos ou não interesse. O interesse da boca para fora em aprender é uma coisa, mas o meu gás realmente, né, a minha, como se diz? Tem uma palavra específica que eu gostaria de usar, não me recordo agora, mas a minha capacidade de realmente manter o interesse aceso e demonstrar esse interesse está justamente no hábito daquilo, né? Na repetição daquilo, na constância daquilo. Aquilo ganha tônus. O meu tônus muscular de interesse é demonstrado realmente na repetição daquilo pelo qual eu me interesso. Se eu não repito aquilo pelo qual eu me interesso, então não é verdadeiro interesse, né? E claro que para nós mantermos, assim como num casamento, para nós mantermos por longos anos o interesse no outro, precisa ser mais do que interesse, precisa de fato ser amor. Então, começamos pelo interesse. Aquilo é interessante, me parece interessante, me chama a atenção. Quero saber mais, conte-me sobre ti, não é verdade? E aí vamos paquerando até que vemos que não é mais do que o interesse, porque inclusive o mero interesse me levaria à repetição, mas será que por uma repetição para toda a vida, todo dia, acordar junto, juntinho, lado a lado? Talvez não. É preciso ter amor pelo que faço, para que essa repetição não me encha o saco. E às vezes encherá, tá? E o tônus muscular do interesse vem justamente nisso, né? O tônus muscular do próprio amor vem nisso, mesmo de saco cheio, mesmo não aguentando mais, eu simplesmente fazer porque sei que é o certo. Difícil. Bom, isso separará os homens dos meninos. Seguindo, né? Então nós vemos aí que nós temos as casas de 1 à 12ª ou 12ª, e os signos também são divididos entre cardinais, fixos e mutáveis. Há uma trindade aí, né? E estudaremos todas essas questões aos poucos. Hoje eu quero ficar nos elementos, porque justamente na corrida anterior falamos sobre os elementos que são os naipes em relação ao tarô. Então, como os dois estudos andam bem juntos em algumas coisas, não absolutamente tudo, mas em muita coisa sim, vamos ver, né? Ao falarmos desses elementos no zodíaco, estamos também tendo proveito para falar em relação ao tarô e vice-versa. Quando falamos dos elementos no tarô, os naipes no tarô, também podemos aproveitar para o zodíaco, ok? Bom, temos então primeiramente o fogo. Começamos com o fogo, que é um fogo cardinal, inclusive. O fogo, ele está dentro da madeira, como foi falado. E o fogo,
ele também pode ser produzido pela pedra, né? Se nós riscamos 2 pedras numa palha, também é possível produzir aí faíscas. A diferença é que na pedra, esse fogo, ele vem de uma maneira externa, que ela é um fundamento daquele fogo, mas na madeira esse fogo está realmente dentro, é um fogo invisível. A pedra, ela não é quente por si mesma, é como se o fogo lhe fosse um presente, quase que um absurdo. E na madeira, esse fogo que não é aparente, quando nós observamos então o nosso corpo, a nossa constituição, que tem uma relação muito forte com a madeira, porque quando nós vemos a cruz de Cristo, que é de madeira, quando nós entendemos que a Virgem, é uma madeira, né? Virgó vem de virga, tem uma relação profunda uma coisa com a outra. Quando nós vimos que José, carpinteiro, mexia com a madeira, dizem que ele não mexia só com madeira, mas também com metais. Vejam só. De toda maneira, a utilização da madeira, que envolve toda a vida de Jesus, e o saber usar a madeira, nos mostra que é a madeira virginal que produz o verdadeiro fogo, que é o nascimento de Jesus, porque é a Virgem. Ora, esse fogo que nasce da Virgem, o Cordeiro, tem relação aí com o signo de Áries, que é o próprio carneiro. Cordeiro é o carneiro que é novo, né? Até 1 ano de idade. Essa é a diferença de cordeiro para carneiro. Até onde eu saiba, pelo menos, né? Assim como o novilho é o do boi, e tem o do bode também. Não, o bode, o novilho é o do boi, ou o bezerro do boi. Acho que o novilho também, né? Enfim, tem os nomes apropriados para até 1 ano de idade. Me perdoem a confusão, não sei se o novilho é também do boi. Enfim, mas acho que o do bode também tem. Esses dias eu estava vendo sobre isso aí, ó. Eu não anotei, nós não assimilamos, tá vendo? Por isso que é preciso anotar. Não pensei que eu fosse usar essa informação. Enfim, li em Números na Bíblia várias vezes também estas palavras. De toda forma é fácil encontrá-las. O que importa é o Cordeiro de Deus nasceu e tem relação com o signo de Áries, tá? Bom, Áries, que é do carneiro ou do cordeiro, é um fogo que justamente nasce primeiro dentro de nós. Ele se manifestou, Jesus em si se manifestou a nós, né? Enquanto homem encarnado. Mas se nós falamos da nossa andança enquanto homens, enquanto aqueles que devem fazer com que Cristo nasça dentro de nós, porque nós não somos o Cristo, né? Não somos o Cristo. O Cristo nasceu, ressuscitou, morreu, ressuscitou e está nos céus, de corpo, alma e espírito. Nós, e por isso que o céu também, ó, vou até aproveitar esse adendo, né? O céu está dentro de nós, e isso é bíblico, mas o céu também não é só algo abstrato dentro de nós, que não existe. Aí o inferno também não é um lugar. Gente, céu e inferno estão dentro. Mas céu e inferno também são um lugar externo. Tudo que tem dentro tem fora. Lembrem-se sempre disso. Tudo que tem fora tem dentro. E tudo que tem dentro também tem fora. Num sentido de que... Aliás, o inferno não nasceu primeiro dentro de nós, né? Ele não foi criado dentro de nós primeiro, mas enfim. Assim como em cima e embaixo. O que é manifestado há em nós, mas existe enquanto manifestado. E é por isso que o céu e o inferno existem enquanto também espaços externos a nós, tá? Os santos que estão no céu não estão dentro de mim, literalmente, factualmente. Eles estão no céu e Jesus Cristo está de corpo no céu. Corpo no céu. Então,
Não é só dentro de nós, como um lugar abstrato e inexistente no externo, tá? É preciso que nesses estudos nós tenhamos desse tipo de compreensão, que dentro e fora caminham juntos. Ok? E quando nós olhamos para esse fogo, então nós vemos que justamente, né? É um fogo que advém da madeira. O que o tarô nos mostra com paus junto do zodíaco é que não é um fogo qualquer que vem de uma lâmpada. Não é um fogo qualquer que nasce porque caiu um raio e a gente, fogo! Não. É um fogo que realmente se manifesta da madeira. Uma madeira que é virginal, uma madeira que é apropriada para isso. E isso nos mostra que essa primeira manifestação dessa primeira casa e desse elemento ígneo, que ele sempre é o elemento que começa essa quaternidade de fogo, terra, ar e água, a primeira manifestação dele, eu preciso ter de uma madeira apropriada, para que ele ganhe sustento, para que ele tenha sustento. Eu preciso de um paus apropriado, de um pau apropriado para que ele queime e para que ele se conserve em queima. Quem já participou de rituais xamânicos em que há fogueiras, sabe, a fogueira nunca se apaga. Não é permitido, né, que a fogueira seja apagada enquanto o ritual não termina, e é a noite inteira. Então tem aquelas pessoas que são responsáveis por não deixar o fogo apagar. E isso é importantíssimo, porque de fato, durante o nosso nascimento, e a primeira casa, esse primeiro fogo, diz respeito à nossa manifestação. E se eu não cuido dessa madeira que é o corpo, como vimos, que tem relação com a matéria de que sou feito, ora, se ele não tem de uma madeira apropriada, tudo vira cinza num estralar de dedos. E aí de que adianta esse nascimento? Letícia, mas o fogo tem relação com o espiritual. Por que o material não tem relação com terra, que vem logo depois? Sim. Mas por isso que o paus, assim como o fogo no zodíaco, ele diz respeito àquilo que é necessário em primeiro lugar para que a terra se manifeste em seguinte, para que o ouro tenha sentido. Porque o fogo é o elemento dotador de espiritualidade. Sem espírito, ninguém nasce. Ninguém nasce sem espírito. Tem pessoas que são, podemos dizer assim, desalmadas, muito entre aspas, porque também as pessoas não são sem alma, mas elas se perdem num tal grau que se tornam como desalmadas, né? Como se fossem desgraçadas, porque realmente se fecham à graça de Deus. E desalmadas porque se voltam contra a nossa alma verdadeira, que é o Cristo, que é o Filho, que é o Cordeiro, etc. Então, ainda assim, todos que estão encarnados, todos nós nascidos na carne, a nossa primeira característica, a nossa característica mais óbvia, que é o ascendente é a característica mais óbvia. As pessoas gostam de falar que é a personalidade e tal. Gente, a primeira característica é a espiritualidade nossa. O problema é que nós não nascemos com isso desenvolvido. Não nascemos nem lembrando que somos um espírito. Não é que temos um espírito, somos um espírito. Somos alma, somos corpo e somos espírito. Nós também não temos um corpo, nós somos um corpo. Nosso corpo precisa se tornar ser. Tá? Toda a nossa trindade de corpo, alma e espírito precisa ser. Ser. Até porque o ser, a característica dele é trinitária. Então, para nós sermos, não basta alma e espírito. É preciso corpo. Então, a nossa característica mais óbvia de personalidade não é o meu corpo. Eu sou uma mulher preta, mestiça, cabelo assim, assado, alisado. Não, isso
meu externo, tá? Minha característica de personalidade, meu temperamento, meu humor. A Letícia é tranquila. Não, a Letícia é raivosa. A Letícia é engraçada. Tá, amiga da garotada. Não, a Letícia é séria, introvertida, quieta. Tudo isso é muito legal de observarmos em termos astrológicos. Mas o mais importante de compreendermos do ascendente não é nada disso. O mais importante de compreendermos o ascendente é que todas essas coisas de a nossa personalidade têm relação com a nossa espiritualidade, em primeiro lugar. Ou deveria. Por quê? É isso. A madeira que me foi dada, que exprime essa personalidade rindo, chorando, se fechando, se abrindo, isso é tudo para que o espírito se manifeste, para que esse fogo se faça visível. Porque se é só o pau, como pau, para se manifestar, então ele realmente não tem diferença do ouro, não tem diferença da terra, não tem brilho, está morto. Esse é um dos aspectos de paus, quando meditamos o seu lado negativo, e negativo no sentido de ruim, sem dotação de vida. Porque as pessoas podem ser sem espiritualidade, elas não são sem espírito, mas elas podem ser sem espiritualidade, ou viverem uma vida em que elas não compreendem que essa madeira é para que brilhe, para que o fogo arda, brilhe, se manifeste, tal qual chama, grande, pequena, não importa. Tem só que tomar cuidado com a horizontalidade, porque o que acontece? A fogueira é para ser queimada, que nem está tendo aí ao rodo, gente. Infelizmente, o ser humano, essa seca, que além de naturalmente já propagar o fogo e já possibilitar realmente queimas espontâneas, o homem ainda vai e faz de propósito. Nós vemos o quanto isso é horrível, horrível. Então é para nossa espiritualidade se esparramar pela horizontalidade e dominar tudo. Não. É para ela ser como, no máximo, uma fogueira, mas nem isso, né? Mas no máximo uma fogueira de São João, que contida, centrada, organizada, ordenada, se verticaliza. A ponta vertical mostra o sacrifício que ocorrerá do cordeiro para irmos para cima. Então esse pau, ele pode ser sem dotação de vida, que é o seu fogo, como ele pode ser dotado de uma vida de fogo, que é o fogo equivocado em termos de horizontalidade, que se espalha na horizontalidade, assim como o trabalho que devemos fazer com o naipe de paus e com o fogo no zodíaco é da verticalidade. O fogo, ele não leva naturalmente para a vertical. Nós temos que aprender a acendê-lo na virga, na madeira correta. Quem não toma sua cruz e não caminha comigo não tem nada comigo. Temos que saber que a nossa cruz é a nossa madeira, é o madeiro, que o nosso corpo, a nossa materialidade que nos rodeia é a nossa virga, ou deveria, e por isso que deveríamos tratar a materialidade, as mulheres, a matéria, com virgindade, com respeito, castidade, obediência e pobreza, sem querer de forma impura pôr as mãos nela, porque a carpintaria de São José é castíssimo, castíssimo. Não se encosta num corpo de uma pessoa sem castidade, gente. Isso é de uma abominação inominável. Inominável. Então, o teor do fogo, tanto no zodíaco quanto no tarô, é para nos lembrar que, olha,
temos que ir para o alto. Temos um fator de queima que é: viemos do alto e temos que voltar para lá. Porque isso que nos queima é um fogo que está em cada um de nós e que é espiritual. E, portanto, toda a minha vivência de personalidade, de jeito, toda a minha externalização, Áries, primeira casa, de mim, deveria ser o meu espírito se expressando. E por isso que ali é, inclusive, exaltação do sol. Porque deveria ser a expressão do espírito. O brilho do espírito. Porque senão não adianta meditar tarô, fogo, Áries, primeira casa. Eu tenho ascendente não sei qual. E daí, né, meu amigo? O que importa é o que você faz com isso. O que você está fazendo com isso? Isso exprime o teu espírito? Sabe aquela história da gente... Então, eu não posso ser eu mesmo nos lugares? Ser si mesmo é diferente de ser uma personagem que a gente acredita de si. Eu gosto de ser assim, eu gosto de ser quieta no meu canto e tal, e aí eu tenho um trabalho que eu tenho que ficar conversando com os outros, atendendo o público. Eu não gosto, eu não fico satisfeita. Isso não é quem eu sou, não é quem o meu espírito é. O meu espírito tem uma necessidade que nem sempre vai ao encontro daquilo que eu gosto, ou meu espírito tem necessidades que às vezes vão de encontro, ao encontro, união, de encontro, choque, tá? Que vão de encontro com aquilo que eu gosto, que eu quero, que eu estou acostumado. Será que eu vivo de fato a minha vida para o meu espírito e a necessidade do meu espírito? Ascendente é aquele lugar que eu deveria assentar, que é o oriente do mapa, tá? É o oriente, é onde o sol nasce, o oriente. É onde eu deveria sentar lá e meditar sobre como eu devo me colocar no mundo, de tal forma que isso faça com que essa minha caminhada aqui seja realmente de uma construção espiritual para mim e para os outros. E isso não é sobre o que eu gosto, o que os outros gostam, o que eu espero, o que os outros esperam, o que eu desejo, os outros desejam, é o que é necessário. E o cordeiro é o martírio. E martírio tem relação com Marte. E Áries é uma casa de Sol, exaltação, e Marte enquanto localização, né? É uma das suas casas. Então o fogo, nessa primeira casa, ele nos traz tudo isso. E Paus, no tarô, nos traz todas as dimensões do fogo do zodíaco, né? À medida que se caminha pelas 14 cartas de Paus, até chegar em Rei. Se caminha do primeiro, do Ás, de um pau, vai se amontoando, né, como fazendo uma fogueira, até que se ganha uma determinada nobreza reconhecida, pajem. Aí ganha um determinado domínio sobre mim mesmo, um reconhecimento que me dota de um senhorio que eu posso sentar num cavalo. Falamos já sobre coaching e como que se dá o domínio do cavalo. Falaremos ainda mais sobre isso em outro momento, né, quando chegarmos no arcano do carro. Mas aí o cavaleiro, ele precisa realmente ser cavalheiro para ser um cavaleiro e ter do domínio do seu cavalo. Vejam, o pajem é aquele que serve incessantemente. Então, o primeiro grau de nobreza manifestado é o serviço a todos do reino. Todos. Aí se ganha uma determinada nobreza
que me possibilita ter um cavalinho, um domínio sobre um cavalinho, sobre a minha própria animalidade. Aí depois eu me torno uma dama. Dama vem de domina, que vem de dominus, que vem de domus. Dominus é o senhor. Senhor do quê? Do domus, da casa. Por isso que a dama é senhora da casa, junto do senhor. Então eu me torno não senhor mais de um cavalinho, mas senhora de uma casa. Uma dama. Para depois vir, de fato, o ápice da nobreza, que é a realeza. Me torno um rei, porque daí o rei é a raiz, é o rex, onde está enraizado todo o reino e todas as outras coisas. É a raiz de onde tudo isso brota e que alimenta tudo isso. Então, todo esse caminhar em termos do naipe de paus me levará ao desenvolvimento, né? Deve ter relação com o desenvolvimento de Áries, Leão e Sagitário. Tá? Qual a diferença de Áries para Leão? Falaremos isso aos poucos. Vamos permanecer hoje aqui, vai? Em Áries apenas, como exemplo, e aos poucos vamos fazendo cada pedaço, porque senão vai ficar muito longo e a proposta das caminhadas mais longas a proposta está no outro canal. Enfim, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Quero conseguir me manter na proposta projetada para esse canal. Gente do céu. Vou ser obediente. Então o fogo tem essas características, principalmente esse fogo inicial, tá? Lidar com o fogo, então, o primeiro passo para lidarmos com o fogo é justamente reconhecermos que somos instâncias espirituais, seres espirituais, manifestados numa madeira. Qualquer madeira? Não pode ser qualquer madeira. Tem que ser uma madeira virginal, posta na mão de alguém que seja uma pessoa casta, castíssima, obediente, pobre, que é um carpinteiro. Que Maria e São José roguem por nós para que logremos isso, não é mesmo? Então, eu preciso não só ser uma Maria, mas eu preciso também ser um São José, um carpinteiro. Porque eu nasci, então, sabendo expressar esse fogo? Não, a gente nasce lá, ais de paus. É um foguinho, é uma tocha, é uma tochinha. Quem é eremita, uma tocha basta. Mas, sou eremita? Nasci eremita? Não, eu nasci um bebezinho e não um ancião. Eu nasci um bebezinho de merda, que depende pra tudo. De todos. Eu dependo de todos pra tudo. Meu contrário. Enfim, nasci um bebezinho que só chora, come e caga. Entendeu? Então, eu nasci sabendo expressar o meu espírito, porque o meu espírito é xixi, cocô, comer e dormir? Não, meu espírito não é isso. Quer dizer, estamos bem perto disso, né? Tamanha queda. Mas, enfim, somos mais do que isso, gente. Não, espiritualmente falando, somos mais do que isso. O meu espírito é mais do que isso, é claro. A expressão dele é mais do que isso. Então, eu preciso crescer em fogo e em matéria. E aí, quanto mais se vai acumulando pauzinhos, mais eu preciso ter de um domínio de um São João Batista e a sua fogueira, em que falo, olha, tá vindo, Cristo tá vindo, irei vivê-lo, preciso me preparar. E nisso Maria já teve Cristo faz tempo. Então, quer dizer, eu já tenho que ser uma virga, tenho que estar vivendo tudo isso. Por isso que ler a Bíblia é crucial, tá? Um negócio sério, parada séria. Não importa você acreditar ou não em alguma igreja cristã, tá? Vamos deixar isso de lado por um momento. Fechemos essa cortininha. Não importa a sua crença. Quer aprender tarô e astrologia? Precisa conhecer o Novo Testamento, pelo menos. Porque tudo que está ali é arquetípico. É base para a nossa vivência, crendo ou não crendo. Então, aqui os estudos, né,
eu farei menção à Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, gente, eu já gravei a Bíblia toda, eu vou deixar um card aqui também, da playlist da Bíblia. Ouçam o Novo Testamento, leiam o Novo Testamento mais de uma vez, de trás para frente, de frente para trás, mais de uma tradução, vão atrás. Por quê? Sem a base dos exemplos e daquilo que é a vivência arquetípica, o que eu falar aqui não vai encontrar onde alçar a sua raiz, tá? Não vai encontrar a conexão. E aí não adianta ficar buscando em outros assuntos, outras religiões, é trabalhoso e vai dar problema. Então, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia. Tem coisas, assim, na nossa vida, a gente muitas vezes não avança num estudo porque não entendemos como se estuda e o que se precisa estudar para de fato ter uma compreensão daquilo. Aqui e nos meus canais eu deixo isso muito claro. Precisa estudar, precisa ler, precisa conhecer, precisa saber. Por isso que a missa acontece todo dia, porque pelo menos um pedacinho todo dia. Um versículo que seja, gente. A Bíblia é toda dividida já. É tão fácil. É fácil. É menos que simples, é fácil. Um versículo que seja por dia. Leia. Abre ao léu, a esmo, não importa. Carreguem na bolsa. Comprem um Novo Testamento pequenininho, carreguem na bolsa. Parou na fila? Abre e lê. Parou no trânsito? Abre e lê. Está esperando o ônibus? Abre e lê. Discutiu com o chefe? Abre e lê. Alguém te falou um desaforo? Abre e leia. Lê a Bíblia. Vocês verão que, de maneira surpreendente, isso começará a dar sustento às vossas vidas. Voltando, então. Quando eu vou juntando, amontoando esses paus, então, eu preciso ir desenvolvendo nobreza e dignidade para conseguir justamente lidar com essa fogueira, tá? De tal forma que, então, o cordeiro será sacrificado. Esse fogo é um fogo que consome o cordeiro, que é uma primícia. Os sacrifícios, toda a oblação. Cristo, Ele é tudo, é toda a doação. Ele é inteiro doação. E através desse calor, desse fogo invisível. É assim que Ele se doa a nós, e é assim que Ele foi consumido também, porque Ele morreu na cruz, em sofrimento humano, em dor humana, mas o que o consumiu ali na cruz junto foi o amor do Pai. Então, isso é um sol exaltado em Áries, primeira casa. É a compreensão de uma vivência dessa. Quando passamos para a terra, vemos ouro em termos de naipe. Horas, então, lidar com a terra, né? Ou eu vou ficar cavando e encontrando ouro de tolo, e pode ser ouro de tolo. Muitas vezes, o que encontramos, achamos que estamos juntando tesouro. Aí sai lá várias cartinhas, eu viro o tarô, cartinhas de ouro, que legal, quer dizer que eu vou ficar rico? Quem disse? Quer dizer que a vida vai bem, a vida material vai ficar boa, vai ficar bem? Quem disse? Por isso que não pode ser usado para adivinhar nada. É para você meditar sobre o que é ouro de tolo e o que é um ouro verdadeiro. Sabe aquela história bíblica de quando você encontra um terreno em que há um tesouro, você vende tudo para comprar aquele terreno? Isso deveria ser touro. Porque após a manifestação do fogo vem o quê? O que se manifesta nessa pedra? O brilho dourado do ouro. Só que esse brilho dourado do ouro nos lembra o quê? O brilho do sol. O brilho do sol. O ouro tem relação com o sol. Ele reflete
a majestade que é o sol. E é muito bonito vermos como que é em Touro e nessa terra de segunda casa que a lua se exalta, logo após a exaltação do sol. É uma casa de Vênus, e Vênus e Marte sempre trabalham juntos, inclusive, e ali também se exalta a lua, que é o segundo astro junto do sol, né? Astro de grande importância, o lado feminino, o lado almístico das coisas. Então, eu sou só espírito? Não, eu também sou alma. Eu sou alma. Onde que essa alma se manifesta? No corpo. A gente não fala, então, religiosamente que, e mesmo filosoficamente, tem todo um livro de ânima, de Aristóteles. Ouçam meu canal, Leconde, gravei, tá lá. Tem playlist de Aristóteles. Ouçam Aristóteles. Tem lá. Sobre a alma. Porque a alma, ela se manifesta na união com o corpo. É claro que a alma, ela tem uma dotação própria. Tem todo um embate, né? Os santos, os filósofos sempre debateram, a alma é mortal ou imortal, terão os animais alma, qual é o rolê da alma? A alma existe sem o corpo? Não existe? É claro que a alma, ela tem sim, é uma trindade que tem sim, né? Uma manifestação que por si só, ela tem da sua individualidade. Agora, assim como Deus é uno e trino, e você não pode matar Espírito Santo e nem matar o Filho e nem matar o Pai, porque uma coisa mexe com a outra, necessariamente. Porque eles estão juntos e são realmente um só. Da mesma forma você não... Por isso que o corpo também... Por isso que nós ressuscitaremos, gente. Essa história de, o corpo não vale para nada e não sei o quê. Nós ressuscitaremos o nosso corpo. Nós faremos uso desse corpo, sim, de carne. Aqui, ó, que eu bato e vocês escutam. Esse corpo... Eu terei capacidade de novamente cristalizá-lo na vida eterna, tá? E os santos anseiam por isso. Diz São Bernardo, de Claraval, diz ele que, então, a glória dos santos em termos de júbilo e de contemplação de Deus só não é plena porque eles ainda não possuem um corpo. Então, eles ainda não conhecem a plenitude do amor porque eles ainda têm essa, entre aspas, preocupação em reaverem o seu corpo, coisa que ainda não é possível porque não chegamos no dia final do juízo. Então, que ainda existe um grau de não perfeição no que vivemos no céu. Enfim, né? Ainda não vivemos plenamente a eternidade. É meio que isso. E, de fato, faz todo sentido, obviamente. Bom, onde tudo isso leva? O fato de que a terra, o ouro, ele manifesta a nossa alma. Só que a alma está junto da matéria, então é ela que dota esse corpo de possibilidade de ânimo, ânima, ânimos, alma, psique, todas as palavras correlatas que me mostram a alma da coisa. Então a terra é algo bobinho? Não. Ouros tem relação com, né? Vou acumular riqueza, eba, vou tirar para ver minha saúde, eba. Você não tem saúde se você não tem santidade, porque sanidade, santidade e saúde são palavras correlatas em termos latinos, de latim, que é a língua universal. Horas. Então, de nada adianta um ouro de tolo, de nada adianta riqueza, de nada adianta livros e mais livros, se eu não tenho alma. E se eu não vou ao encontro da alma que está nas coisas? Eu não tenho que quebrar as coisas. Vamos voltar para o meio do mato. Não. O que eu tenho que fazer é dotar as coisas de alma e encontrar a alma das coisas. Manifestá-la. Entender que, tudo bem, alma para nós é um grau que é diferente de eu falar qual é a alma do livro, né? Mas... a alma tem relação com essa essência manifesta junto da sua materialidade, que nos passa algo de vigoroso, até do próprio autor. Porque acreditem, a vitalidade de um autor está no livro que ele escreveu quando é um livro de verdade. Por isso que quando eu leio os livros, inclusive, eu consigo ver o ânimo do autor. Você acessa. É possível brincar com isso, mas você acessa. Você consegue saber quando ele estava mais exaltado, menos exaltado. É possível literalmente ver, tá? Então, é uma questão de você entrar em contato com a alma da coisa, com a alma do negócio,
Muito fácil falar a alma do negócio. Cadê a alma daquilo com o qual a gente entra em contato todos os dias? A essência da vida material daquela coisa. Porque tem a essência espiritual, mas também tem uma essência material de um uso imediato, de uma aplicabilidade, de vivência e de experiência da vida. Não adianta uma terra sem ouro. Eu preciso ter uma terra que me dê ouro e pedras preciosas e minérios com os quais eu consiga, de alguma forma, trabalhar. É de qualquer jeito que eu vou trabalhar? Não, então eu preciso ser um São José. São José sempre aí, né? Meu querido. Amado São José, valei-nos. São José, valei-nos. São José, valei-nos. São José. Ele é o único que nos possibilita, em termos humanos, aprender a lidar com a matéria, tanto da madeira quanto dos metais. Eu preciso encontrar o ouro. E o engraçado é que ouro, então, está associado à terra quando é a lua que se exalta lá. Mas a lua, ela de fato, apesar dela ter relação com a prata, ela reflete a luz dourada do sol. O ouro também reflete uma luz dourada que não é própria dele. Tem relação com o sol. Se você lê Santa Hildegard, a doutora da igreja, se você lê Max Heindel, aquele ao qual foi dada a fundação da Fraternidade Rosa Cruz dos Cristãos Místicos, que é o único estudo ocultista que eu aconselho em termos de ciência, não de religião, a parte da religião cata e joga fora, de ciência apenas, quando falam dos corpos, etc. Quando você lê essas pessoas, você saberá, quando você lê os alquimistas, alquimia séria, tá? Tem o do compêndio de alquimia que eu já gravei, colocarei aqui também no card. Você verá que é o calor, tanto dos vapores da terra quanto do sol, que produz essas maravilhas. Ou seja, é de qualquer jeito que esse ouro se manifesta? Não. Eu preciso ter um paus que de fato manifeste esse fogo invisível, que tenha de uma calorosidade tal que aqueça essa minha terra e ela seja dotada de vida. Vida essa que é lunar, mas uma lua que nela, em seu seio, em seu útero, em seu âmago, brota ouro. Mais uma vez Maria. E o Cristo, etc. Então a terra, o ouro, diz respeito à materialidade. No tarô poderemos meditar sobre a nossa saúde, bens materiais, como lidamos com essas coisas. Ele não mostra, eu vou bem ou mal de saúde, eu vou ter alguma coisa ou não. Não é para isso. Astrologia também não é para isso. Isso é bobagem, isso é perdição, isso é do demônio. E é do demônio, porque isso vai desviar você do seu caminho. Vai desviar você do seu caminho. Tá? E eu falo com conhecimento de causa porque eu já fui em cartomante. Coitada, terminou exausta. Falou, não falou nada de importante e terminou exausta. E falou que eu nem precisava estar lá, né? Porque eu estava... Disse ela, me perguntou o que eu estava fazendo da vida para estar com todos os meus guias comigo. Falou que era raro, que ela nunca tinha visto isso. E eu fiquei assim, né? Do tipo... Não faço nada, não mereço, não tenho dignidade nenhuma. Se tem gente comigo... E eu com isso, né? Enfim, gente, cuidado com mediunidade, gente. Nossa, muito cuidado. Porque é isso. A coitada da cartomante terminou exausta no atendimento comigo, claro. Porque está acostumada com gente... enfim. Que não... Quando mexe realmente com a nossa vitalidade, gente... Quando essas pessoas realmente pegam pessoas... que vai ser demandado delas, a alma delas...
elas terminam sugadas. E não é porque eu fui lá e fiz mal para ela, ou porque as entidades que supostamente estavam comigo, ou o que quer que estivesse comigo, sugou essa mulher. Mas é porque, de fato, ela não sabe trabalhar isso e trabalha do jeito errado. E não adianta falar que, ela não tinha experiência, ela era nova, isso e aquilo. Não era não, tá? Enfim. Muito errado tudo isso. Fato é que o tarô, então, não é para prever a minha saúde ou se eu vou ganhar ou não na loteria. Se eu vou conseguir o emprego que eu tanto queria. Nem nada disso. É para eu meditar a respeito de como, justamente, fazer com que as coisas sejam dotadas de alma na minha vida. Como eu posso, passo a passo, de maneira casta, obediente, pobre, observar a alma das coisas e dotá-las de alma também, através do calor do meu espírito. Onde encontrar isso? Porque não adianta eu ter um terreno gigante e sair cavucando. Eu preciso saber o mapa do ouro. Onde está o ouro? O meu espírito sabe. Porque o ouro é reflexo do sol. Minha primeira casa. Fogo, paus. Se eu ouço o meu espírito, eu saberei onde encontrar o ouro na segunda casa em touro, na terra. Eu saberei tirar uma carta de ouro e meditá-la. E onde encontrar aquilo na minha vida. Não porque eu vou sair por aí, então, e vou ganhar dinheiro. Não porque vai me dar a resposta de tomar ou não um remédio, ou seja lá o que for. Mas porque, de fato, eu entrarei em contato com a alma daquilo que me rodeia. Daquilo que eu materialmente necessito, daquilo que materialmente eu recebo. Touro é recepção, ele recebe. É o meu. Primeira casa é o eu. Áries é o eu. Eu aprendo a falar eu. Eu não aprendo a falar mamãe e papai. Eu aprendo a falar eu. Eu. Aí depois, em touro, eu aprendo a falar meu. Meu. Só meu. E aí depois em gêmeos a gente vai aprender o que? A conectar. A emprestar. Brincar. Entrar em relação. Então, quando nós passamos para esse ar de gêmeos e também espadas, é algo que nos corta o coração, claro. Porque aquela pepita de ouro, meu Deus, que eu tinha um tanto apego àquela pepita bruta, que eu tinha um apego desgraçado, porque eu queria aquela materialidade pra mim, porque eu queria ser rica e famosa, porque eu queria muito sexo, porque eu queria muita fama, porque eu queria muito status, muito poder, porque eu queria e eu consegui, e eu vou manter a qualquer custo. De repente vem a vida e me mostra aqui, essa pedra bruta que você tá carregando no colo, menina, precisa ser forjada a ferro e fogo, apaulada para virar uma espada. E para isso, desapega, desencana, esquece. Você vai precisar dos outros, porque você também não usa só o ouro, você precisa de outros materiais, você precisa de uma forma adequada. Você precisa de uma fornalha adequada. Você vai aprender que nesse ouro tem muita escória e precisa jogar fora.
Você, junto com essa espada, será lapidada. Você acha que você é boa? Você acha que você brilha? Que você tem algum calorzinho de sol? Você acha que o seu terreno é maravilhoso? Não, eu sou muito inteligente. Eu solto pérolas. Eu sei pérolas. Eu leio muito. Eu estudo muito. Meu Deus, como eu sei. Vou ensinar os outros. Ah, é? Você acha? Então tá bom. Então você vai passar na prova da forja para ver se você aguenta de fato. E aí começam as provas. E leva tempo, muito tempo. Você será cuspido, xingado. Você será... Enfim, as pessoas vão se indispor, vão discordar. E você terá a capacidade de, com nobreza, se desapegar dessa pedra, desse metal, entendendo que o valor não está nele mesmo só, mas naquilo que ele pode se transformar. E que você não vai poder usar essa espada para cortar a cabeça dos outros. Ah, não gostei, vou te deletar. Ah, não gostei. Cala a boca, vou te cortar. Dá uma de Pedro. Minha Nossa Senhora, vai lá e arranca a orelha de Malco. Vrap! Na orelha direita do cara. É para isso que se usa uma espada, aí vai Jesus Cristo, né? Que ao contrário da Letícia aqui, toda exaltada, vai Cristo. Cata a orelha de Malco e põe no lugar e dá aquela bronca acertada em Pedro, né? Não é para fazer isso. Tanto tempo de estudo, tanto tempo de diálogo, tanto tempo de discípulo, tanto tempo de apostolado, e ainda nisso. Isso porque ainda vai vir a negação depois, né? Meu pai, e somos todos Pedro, tá? Para as coisas ruins somos Pedro. Seguir o exemplo de Pedro também da sombra que cura, estamos longe. Mas nas coisas equivocadas, somos rápidos, muito rápidos. Então a espada é difícil de lidar, porque ela lida justamente com o fato de que, a gente se acha muito especial, e não sei o quê. E muitas vezes a gente não quer nem a espada, vamos dar pedrada. Cata essa pedra ali em touro, cata esse ouro e taca, taca, taca. Então quer dizer, pera lá, meu irmão, o que você está fazendo da vida? Precisa aprender a lidar com os metais. Não é à toa que São Tomé é tido como aí quase que um padroeiro, né? Ele, São João, o evangelista, Santa Maria Madalena, eles todos, tá? Esses três em específico, dou com absoluta certeza, São José também, eles têm relação com as ciências ocultas, e não é à toa, tá? Eles têm uma relação profunda, eles estão à frente de tudo isso. Vocês acham que é a Letícia que está à frente, é Max Heindel que está à frente, é não sei quem que está à frente. Não, não é nenhum desses. São os santos. Em primeiro lugar, Deus, obviamente, nosso Senhor. Mas quer saber os santos que estão à frente dessas coisas? Por isso que eu pedi para Santa Madalena abrir os caminhos. E que São Tomé também rogue por nós, São José também rogue por nós, porque eles fazem parte. Eles estão à frente nisso tudo, gente. São eles os responsáveis por esses conhecimentos que aqui são falados e passados. Se não é por eles, eu nada faço. Se não é por Deus, menos ainda. Nada mesmo, porque nem eles daí. Nem eles. É tudo por Deus. É tudo por Deus, com Deus e em Deus. E eles são os nossos principais auxílios. Lidar com o ar é difícil. Porque é isso. Eu nasci. Meu espírito é dotado de um corpo. Puf! Nasceu. Chorei, caguei, bebi, tomei leitinho lá no peitinho da minha mãe. Que gostosinho, que quentinho. Legal. Aí, de repente, descobri que eu tenho uma alma. Olha, tem algo de ouro aqui. Tem a possibilidade de fogo. Nossa, lembrei, sou espírito e também sou alma, sou corpo, alma e espírito. Tá, o que eu faço com isso? Desenvolve, cáspita. Desenvolve. Mas como? Através da mente. Porque através
De dancinha? Não. Mexendo o corpinho? Não. Se não comer, dormir, cagar, bastava. É só lidando com a matéria, constrói, destrói, constrói, destrói, constrói, destrói, constrói, destrói? Não. Porque senão o Império de Roma subia e nada mais baixava, não caía. Torre de Babel subia, não caía. Se bastaria, ou bastaríamos enquanto política. Tem uns que acham que basta. Basta ciência, basta política. Deus não existe. Espiritualidade para quê? Fantasia, ilusão, coisa de maluco, bizarrice. Negação da realidade. Nego mesmo a realidade, porque a realidade é do mundo e eu sou da verdade, sou de Deus e não desse mundo. Ela é fora da realidade. Sou. Porque eu quero ser da verdade e não da realidade. Aí se basta a pepita de ouro, que fique com ela. Para aqueles que de repente desconfiam que, eu tenho um espírito e tenho uma alma e tenho um corpo. O que eu faço com isso? Vai para a batalha. Vai para a forja, para o laboratório, porque vem uma batalha. Está vindo uma batalha. Então, meu amigo, te prepara. Você é um corpo, uma alma e um espírito para que a sua mente seja desenvolvida, para que sua alma cresça em plenitude, para que você seja dotado de vida em plenitude, para que essas coisas todas se manifestem em plenitude. E para que todas as coisas possam te ser dadas em plenitude, você precisa honrá-las, merecê-las de alguma forma, ter de alguma dignidade. No final, nós somos servos inúteis, é verdade. Mas precisamos fazer algo. Precisamos, então, ir para o laboratório, pim, pem, pá, e bate e derrete o ouro, e faz, e pega o chumbo, e faz, e alquimia. Tempos e tempos passando pelos metais. Quer saber de alquimia? No Letícia Conde tem, eu vou deixar o card cá. Passamos pela alquimia dos metais. Cheguei no ouro, não basta o ouro. Eu tenho que fazer o raio da espada. Se eu já tinha o ouro, porque eu encontrei essa pepita maravilhosa no terreno, na minha lua exaltada em touro, tive essa maravilhosidade de nascer com ela exaltada em segunda casa, em touro, etc. Então cata esse ouro, cata essa prata, cata isso que você já tem de metal, entendeu? Tudo de conhecimento. Porque metais têm relação com os conhecimentos humanos que nós já desenvolvemos e por isso que são necessários. Não basta, não temos que, nem os indígenas. Eu sempre cito eles porque, então, o pessoal adora dar uma de, os fulaninhos. Então, nem os indígenas. Eu estive em faculdade, universidade, tá? Tá cheio de indígena. Tem lá. E cada vez mais. Sabe por quê? Porque o conhecimento temos que ir atrás. Eles passarem o conhecimento deles para nós passarmos o conhecimento nosso para eles, porque é isso. Porque não é sobre ser indígena e não indígena, é sobre nós. Eu não sou você, eu passo o que eu tenho, você me passa o que você tem. É troca. É troca. Só que é com qualquer um? Não, porque também senão, Então tem que saber, assim, joio de trigo. Você começa a ter, eu já queimei todo o meu chumbo. Tirei a escória, transformei em ouro. Eu vou ficar pegando chumbo alheio? Se esse for o meu trabalho para ajudar os outros que estão com as suas pepitas de chumbo a transformá-las em ouro, tudo bem. Mas tem outras pessoas que estão lá na frente. Cara, não dá para elas ficarem voltando no chumbo. O ensinamento delas, a missão delas é trabalhar com aqueles que já têm ouro, que fala, vem cá. Você já está no fim do processo, meu amigo. Então vamos lá. Vou te mostrar o que virá. E o que vem é a forja da espada. E aí a espada é a mente afiada, que tem conhecimento, mas não usa dele para cortar gargantas e arrancar cabeças fora. Não foi à toa que São Paulo foi decapitado. Ele não podia ser morto e crucificado, porque ele era um romano. Não nasceu em Roma, mas ele tinha cidadania romana, porque ele era um nobre. Foi decapitado. Ele que portou uma espada o tempo todo, afiadíssima. Esse
Esse era geminiano. Um digno geminiano. E nessas porcarias que a gente vê aí em nós, desses gêmeos decaídos, de palavrório. E que usa a espada justamente de maneira toda desengonçada. E para ofender uns aos outros, humilhar uns aos outros. Fazer uso do nosso conhecimento nunca pode ser para ferir o outro. Mas nós mesmos acabamos nos ferindo com o conhecimento. A espada nos escapa. Temos de um treino. E vou falar para vocês, nós treinamos, e aí lutamos com demônios. E depois lutamos com Deus, Ele mesmo. E lutar com Deus é outra coisa do que lutar com demônios. E aí a espada nos prepara para a batalha. E você faz um exército de espadas para daí chegar na água. E os cavaleiros irem atrás do quê? Do Santo Graal. E lutarem. Mas é a luta dos cavaleiros do Santo Graal, de fato? De cavalaria e tal? Não, é uma luta que é dos anjos, meus caros. Dos anjos, tá? Dos anjos. Porque é lá em Câncer que tem os querubins. E quem é o querubim decaído? Que colocou tudo abaixo? O maldito Satan Lúcifer. Então vocês pensam que é em Gêmeos? Eu já vi gente falando que foi em Gêmeos a queda. Não, é em Câncer. É lá que a luta é feita e que a morte acontece. É lá que o Graal é preenchido de um sangue. Sangue esse que vem do Cordeiro em Leão do coração, por isso que Plutão se exalta em Leão. Mas a mão que segura, o que está tudo ali segurando, esse cálice é trazido desde Câncer, nessa luta sangrenta, para saindo vitorioso dessa luta, sem deixar com que esse cálice se perca, eu chegar em Leão e ter a honra de bebê-lo. Eu não sei por que as pessoas não veem a beleza dessas coisas, porque é tão lindo e é tão verdadeiro. Elas gostam de filmes, de livros. Eu não entendo. É a nossa vida, é o que nós temos que fazer, e não é pela dopamina de em coisa pequena, gente. Essa nobreza, ela se dá em coisas pequenas, e por isso que Copas e essa água canceriana, ela fala sobre as coisas familiares, hereditárias, cotidianas. As coisas que nós não valorizamos. Pior, aquelas que com costume desprezamos. Que com costume e por costume, pelo costume, mais desprezamos. Desprezamos os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos pais. Desprezamos os nossos avós, os nossos cachorros, os nossos gatos, as nossas plantas, a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho. Tudo que nos é familiar do dia a dia, do cotidiano, se torna insuportável. E aí entramos em ansiedade, em depressão e falamos: não aguento mais. Até que um dia nós levantamos essa espada, não para lutar, mas para acabar de vez com essa luta. Porque eu já não consigo acreditar que eu vou ganhar.
É por isso que quem se mata, e eu sinto muito, eu verdadeiramente sinto muito se você já perdeu uma pessoa através disso, do suicídio. Eu já tentei fazer isso comigo e voltei por um milagre. Mas é por isso que quem perde essa luta foi ao inferno e não sabe. Se entregou ao inferno. Deu a vitória aos demônios, aos anjos caídos. E é por isso que nós não podemos desistir. Não é uma luta que nós podemos desistir só porque é por mim e pela minha salvação. É por todos nós. É por cada um que já desistiu, é por cada um que já conseguiu. É por todos. Porque somos uma família. E a quarta casa é a casa da família. Desistir não é uma opção. E eu sinto muito pelos que desistem. E se você pensa em desistir, ligue 181, se eu não me equivoco. Esse é o número do CVV. Ligue, peça ajuda. Me escreva no meu e-mail. Eu sempre deixo meu e-mail disponível em todos os vídeos que eu faço, em todos os descritivos. As pessoas às vezes falam que não encontram porque não querem, porque está lá, está aqui, está dado. poetaleconde@gmail.com. Busque ajuda. E orem. Façam a vossa parte. E eu sei que é difícil. Eu já estive lá. Eu sei que é difícil. Se você quer saber sobre esse meu momento, sobre a minha fragilidade, eu deixarei um outro card aqui sobre a minha conversão. Assista. Talvez possa te ajudar. Água e copas, tão bem representado pelo coração e pelo cálice. Tem relação com uma luta que nós travamos o tempo inteiro, dentro e fora. Uma luta incessante, extenuante, intensa, profunda. Séria, muito real. Eu já sei quem ganha. O bem ganha. Acontece que tem um mundo inteiro lá fora que não sabe, não crê, não vê. O que falta é vermos, crermos, vivermos. Porque o resultado já está dado. Falta que nós tomemos sobre nós esse resultado e o vivamos verdadeiramente, não é falseadamente. Ah, viva, Jesus viveu, Jesus venceu. Não, de verdade. Porque se você não luta com Ele, se você não toma a sua cruz e caminha com Ele, você não tem nada com Ele, você não sabe da vitória dele. Sinto muito. E a espada que você forjou e que você não pode usar em absolutamente ninguém, então para que uma espada? Eu não posso lutar com ela. Eu não posso fazer nada com ela. Você lutou. Talvez você não perceba que a vida inteira você lutou contra aqueles pensamentos ruins que muitas vezes nos invadem. Aquelas vontades inexplicáveis que nos dominam. E muitas vezes você perdeu também. E por isso melhor arrancar um olho, arrancar uma mão, arrancar um pé do que ir para o inferno com tudo. Esteja atento para quando você perde as suas batalhas. Afie novamente a tua espada. Se preciso, jogue fora. Ah, eu estudei
astrologia, não sei o quê. Não é nada disso. Eu estudei tarô. Eu estudei ocultismo. Blavatsky. Não sei o quê. Rudolf Steiner. Joga fora. Joga fora. Cata e joga fora. Eu sou de tal religião, não sei o quê. Joga fora. Se a sua espada não presta para a sua luta, joga fora. Começa do zero. Dói. É o apego à pepita de ouro. É apego isso aí. É problema de terra. Aí vai ficar achando que o problema está em espadas, está no ar, que a pessoa tem um problema mental. Não, é apego. Apego. Material, por aquilo que ela conhece e acha que é ouro. Porque reluz. Porque aquela espada está na bainha dela há muito tempo. Porque ela já deu muito da vida dela em relação àquilo. Começa do zero, meu amigo. Tenha coragem. E vai cavar para encontrar uma pepita de ouro nova. Para pelo menos encontrar chumbo. Que seja. E transformar esse chumbo em ouro. Para ter uma espada só depois de tudo isso. Joga tudo que você já conheceu fora. O conhecimento do homem para nada serve, para nada presta. Vai buscar o conhecimento de Deus. Porque essa é a espada que São Paulo carregava. Essa é a espada de um verdadeiro guerreiro. Não é esses carinhas históricos de cavalaria que importavam. Muito legal, historicamente, isso ter existido, blá, blá, blá. Claro, é arquetípico, se manifesta dentro, fora. Dentro, fora. Legal, existiram, parabéns, obrigada. Graças a Deus por todas as coisas. Ótimo. Mais belo ainda, muito mais belo, são verdadeiramente os cavaleiros que portam essa espada dentro. Como os apóstolos. São Pedro carregava uma espada. Os apóstolos portam espadas. Gente, estão prontos para o combate a todo momento. E não é qualquer espada que eles carregam. Qualquer ensinamento, qualquer metal. Porque metal, mais uma vez, tem relação com o conhecimento do mundo, com a ciência. Ciência. Se a tua ciência te forjou uma espada que não presta para nada, joga fora. Não tenta derreter, não tenta fazer algo novo. Só joga fora. Porque é perda de tempo. E o tempo é precioso, porque o tempo é um metal em si mesmo, é o próprio chumbo. Que em vez de você transformar em ouro, você está perdendo com as coisas erradas. E é por isso que água e copas, na verdade, dizem respeito a justamente uma batalha. Uma batalha que nós podemos saber, em geral, que já há vitória, mas que, de nós, é solicitado que todos os dias lutemos também no nosso campo de batalha. E todo dia nós lutamos nas coisas mais singulares, ordinárias, simples, pobres, familiares, destituídas de qualquer extraordinariedade, status, fama. A taça nem sempre é uma taça bonita, com às vezes é só um simples copo. E mais, muitas vezes é com a nossa própria mão. A nossa própria mão, como uma taça.
que antes de querer beber dessa taça, tenhamos a profunda capacidade de dar a quem tem sede e a quem tem fome. Porque o que você fizer a um dos pequeninos, quaisquer que sejam, é a Deus que você estará fazendo de fato. Não queira para si. Não faça como os nibelungos, que acharam uma pepita de ouro, fazem o anel, que é a espada, seria a similitude da espada, para daí querer para si, meu. A espada, que é a sua mente, ela só presta para alguma coisa se ela coloca as tuas mãos como um cálice a serviço do próximo. Copas têm relação com o nosso serviço. Aí tem relação com o amor, com a paixão, com seus sentimentos. Para que o seu sentimento te serve de alguma coisa? Se não para amar o outro, para servir o outro, para fazer o outro alegre, para ver o outro sorrir, para ser contente, alegre e feliz junto do outro. O sentimento, as emoções, tudo que envolve esse campo do emaranhado emocional, imaginativo, blá blá blá, não tem serventia nenhuma se não for junto do outro. E por isso que é uma luta, porque não é para qualquer um e não é com qualquer um. Eu preciso ter discernimento com quem eu ando, para quem eu me dou. Eu preciso ter discernimento, porque senão eu vou estar com o diabo e não vou estar vendo. Porque não adianta entrar naquela pieguice de vai fazendo para todo mundo, faz, que daí você acerta, mesmo errando você vai estar acertando. E aí fica sem discernimento nenhum. Porque o tempo todo o joio cresceu junto do trigo, mas, meu amigo, uma hora o joio será separado do trigo, e essa é a hora. É ali nos querubins, é em Câncer, é em Copas. Porque o brinde, eu brindo para provar que eu não tenho veneno no meu copo. E os outros também não, porque se um for envenenado, o resto tudo morre. Porque o brinde tem que esparramar a bebida. E nós precisamos aprender a ter de uma ceia, não com os inimigos. O inimigo que pegue o molho e se vá. E ele irá voltar. Tudo bem. Mas que aprendamos a verdadeiramente ceiar e brindar e comungar apenas com os verdadeiros amigos. Fizemos tudo para todos. Até a forja da espada. Foi dado igualmente a todos, mas chega uma hora em que já não é mais permitido a alguns continuar. É nossa escolha. Em primeiro lugar, de Deus, é claro. Mas Ele não nos tira a liberdade de negá-lo e de negá-la a escolha. Então, meus caros, isso é só o começo, mas isso resume a caminhada inteira, não é verdade? Continuaremos. Busquemos a honra e a nobreza. Ouçam quantas vezes preciso for, anotem o que preciso for. Vivam, façam. E que Deus vos proteja, vos guie e vos guarde. Amém.